do surgimento de startups, que eu acho uma grande iniciativa assim, que está tendo, e essa febre também eu acho ótima, assim, mas o pessoal tem que tomar um pouquinho de cuidado, principalmente Brasil, né? Fala pessoal, estamos começando mais uma gravação do Arc 2P. Hoje estamos com a ausência do Danilo. Ué, hoje não comemorou? Na verdade. Ele tá com saudade. O Danilo ele é bobo, mas ele faz falta. Não é bobo, né? Nosso parceiro. Eu sou o Satoshi, tô aqui com o Samuel, Ô galera. com a Elis, Oi. com um ilustre convidado, Fernando. O Satoshi é rápido, ele não faz a intro. Ele não faz aquele Suspense. né, O Fernando. Pronuncia isso aí, Fernando. Bom dia, boa tarde, boa noite, para quem estiver ouvindo, não sei que horário vocês vão estar escutando, mas o prazer estar aqui, viu? Eu já sou ouvinte de vocês, Sim, hein? vejo algumas piadinhas que vocês usam bastante, dou muita risada, principalmente no carro, porque é o meu momento que eu tô só, né? As piadas ruins são as do Danilo. Você vai ver, só vai ter piada boa hoje. Então, aproveita esse momento para ter a curtição e ficar vendo as besteiras que vocês falam, tudo isso daí. Besteira não, a gente só fala coisa séria. Só coisa séria. As coisas sérias também fazem parte, né? Nem toda coisa séria também. Às vezes, ou melhor, às vezes algumas coisas sérias são besteira também. Também fazem parte. Mas Que Elas filosófico. participam do mesmo pote, né? Não estão no mesmo pote. Mas deixa eu abrir um parênteses aqui e agradecer pelo convite, né, que eu fico lisonjeado de estar aqui nesse projeto de vocês, que vocês eu acho uma iniciativa muito boa e assim estão querendo fazer algo a mais pela arquitetura que é tão sofrida nesse país. Então, Verdade. com isso vocês vão abrindo portas e vão realizando diversas parcerias, vão realizando diversos trabalhos e criam uma motivação para outras pessoas possam fazer isso também. Então eu fico feliz de ser o convidado da vez e tentar ajudar aqui vocês. Legal. Obrigada. É isso aí. Valeu. Bom, o Fernando entendeu o nosso propósito aqui, né? Ouvindo aí o nosso... Acho que explica melhor que a gente. Sim, ficou melhor que a gente. Depois você escreve isso pra gente colocar lá no site. Não, a gente faz um sentido mais bonito. Eu vou fazer um depoimento com ele. Deixa eu usar mesóclise no meio ali. Mas é por aí mesmo. É uma tentativa de sempre fazer uma discussão mais aberta e sem uma profundidade muito técnica, né? Isso aí, é uma coisa mais tranquila. Satoshinho, do que falaremos hoje, meu caro? Não, acho que é melhor perguntar pro Fernando, né? Porque a gente trouxe ele. Pode ser então. Surpresa. Fernandão, A gente pode falar sobre casos de polícia que tá tendo podemos falar da Copa do Mundo, né? Copa Que tá do aí. Mundo aqui. Vamos focar mais, vai. Do que falaremos de arquitetura hoje? Vamos falar sobre empreendedorismo. Muito bem. Essa parte que eu acho muito bacana. Eu acho que tá na época assim que com essa crise eu acho que estão surgindo cada vez mais empresas. Só que também, como surgem muitas empresas, também surgem aquelas pessoas também que não estão preparadas também, né? Tem aquelas pessoas que já fizeram toda a lição de casa, tem uma bagagem grande, mas tem aquelas pessoas que estão aventurando e estão quebrando a cara, né? Hoje em dia todo mundo quer ser startup. Tá na moda da startup, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado porque o mercado é muito agressivo. Não que a startup seja uma coisa ruim, né? Não, de jeito nenhum. Mas se, na verdade, ela pode virar realmente uma parede daqui a pouco, né? O cara, se for se aventurar perto de você, você vai explorar melhor daqui a pouco. Mas realmente, se a gente se mete no mercado de uma maneira equivocada, eu diria, né? Sem preparo mínimo, realmente vai virar mais uma decepção. Né? Não é porque o nome bonito startup, porque tem o nome bonito startup, que isso garante a você algum sucesso. O primeiro sócio é o governo aqui, né? Eu acho que até majoritárias, né? É. Tem uma questão de tributação, tem um problema trabalhista também no Brasil, né? Que é uma coisa. Assim, tem o lado que é o trabalhador, lógico, ele tem que ter todos os direitos, tudo, mas tem uma galera que abusa também. É muito legal isso que você está trazendo, né? Essa coisa de como a gente enxergar no nosso território, que uma coisa é Estados Unidos, né? Europa, Perfeito. onde realmente esse boom das startups é algo que acontece já há um tempo, também graças à crise, né? A crise, ela tem esse, vamos dizer assim, poder de contribuir, de certa maneira, para o surgimento de startups, que é o caso do Airbnb, Spotify, enfim, outras, e que hoje já não são mais startups, né? Mas eu acho muito interessante de você ter abordado esse tema de como tropicalizar isso, né? Isso pensando em território brasileiro e nas condições que a gente tem aqui. Isso é verdade. Eu acho que começa tudo pela faculdade, que eu acho que não tem uma estruturação, não é pensado nisso, né? Hoje as faculdades
faculdades em geral, elas são muito voltadas à parte acadêmica. Então eu posso falar bem, porque como vocês são formados em arquitetura, hoje vamos dizer assim que sejam uns 20, 10% que eu uso, né? Mas assim, posso falar assim que o mercado de arquitetura, ele requer eu acho, uma renovação, principalmente na área acadêmica, porque hoje você tá certo, você tem umas questões que você abrange, como história da arte, história da arquitetura, história disso, história daquilo, mas assim, questão de gestão, questão de empreendimento é zero. Hoje você também, dentro da faculdade, também não tem a promoção de empresa júnior, você também não tem contato também com outras pessoas da área, que vão falar assim, não a área assim que eu falo de projetos, né, mas a área de construção civil. Quantos engenheiros bem-sucedidos foram lá dar aula pra gente, foi falar com ele, como é a convivência de grandes empresas. Isso a gente não tem hoje, né? Só falando pelo Mackenzie, que é enfim, como você mesmo falou aqui, todo mundo se formou lá, e é onde eu pelo menos tenho um pouco mais de conhecimento. Eu conheci, né, na época que eu estava em um outro escritório, estagiários, isso era no ano de 2016, 2015, e que eles têm a disciplina na arquitetura de empreendedorismo. Eles trabalham o Canvas. Bacana, eu acho que já é um avanço. É uma iniciação nessa área. E ao mesmo tempo, só mais uma coisinha, eles têm o Mackenzie, ele tem sim um incentivo à empresa júnior. Conheço uma pessoa que hoje é arquiteto, mas na época como estudante, começou o escritório, ele hoje tem o escritório dele muito devido ao que ele teve como oportunidade dentro de uma empresa júnior lá no Mackenzie. A empresa júnior Mackenzie, não só de arquitetura, mas de outras áreas, né, de outras faculdades, ela tem um certo peso, assim, e faz um trabalho legal, assim. Mas isso é uma novidade, essa empresa júnior? A empresa júnior, ela sempre existiu, na verdade. Algumas faculdades, a própria engenharia, ela tem mais presença, né? Eu falo, por exemplo, eu tenho um primo que faz engenharia civil em São Carlos, na USP, e ele está ativo realmente nisso. É uma oportunidade muito legal, porque é legal tanto para quem é estudante que está tendo contato com o mercado de verdade, e ao mesmo tempo para o mercado também ter acesso a uma mão de obra muito qualificada, né? São estudantes de grande peso, de grande conhecimento, e por um valor acessível, que é que está aí o porquê da empresa júnior. Sobre esse aspecto, realmente, que a faculdade se empenha em trazer para os alunos, sobre o aspecto de gestão, de abrir escritório, eu sou um dos maiores críticos aí da grade curricular do Mackenzie, pelo menos referente à época que a gente estudou lá e se formou. Eu não sei como é que está hoje, até por isso que eu perguntei se isso é um dado atualizado dessa questão da empresa, se hoje eles têm lá na grade curricular inserido ali matérias relacionadas à gestão de negócios e tal. Eu não sei se tem. Mas eu lembro que o descaso era tão grande que na época que a gente estava estudando lá, a gente teve uma matéria, só que eu me lembro que era uma coisa que parecia, se aproximava assim de uma coisa de abrir um escritório, né, de como você proceder e tal. E até aconteceu uma fatalidade, o professor faleceu no meio da matéria. Célio Pimenta. Ele faleceu no meio da matéria. Célio Pimenta que dava essa aula? Então, eu falei, uma matéria. Era de legislação, na verdade. Era o que mais tinha próximo de alguma coisa relacionado a um escritório a abrir, né? E aí eu lembro que esse professor faleceu e a matéria simplesmente acabou. Né? Então, ele faleceu logo no finalzinho assim, do semestre, e aí eles deram lá uma prova, fizeram uma coisa lá para arrematar e um abraço. Né? Arrematar. Eu não quis fazer o trocadilho, não. Mas enfim, para finalizar o semestre, né, e acabou que foi aquilo ali. Então, realmente eu concordo muito com você nesse aspecto de que a arquitetura em si, né, acho que no geral, não falo só do Mackenzie não, é uma sensação que eu tenho que todas as faculdades devem um pouco nisso. Talvez umas já tenham um pouquinho de avanço, mas elas realmente focam realmente totalmente na questão acadêmica, né, como você tem que projetar e tal, como se isso bastasse, como se isso fosse o suficiente. E como se todo mundo que fosse sair formado da faculdade de arquitetura fosse logo arranjar um emprego numa construtora ou num escritório, quando na verdade existem outros caminhos, né? E aí, de novo, a gente volta na questão do país, do Brasil, que existem muitas situações complicadas que as pessoas às vezes têm que procurar esses caminhos próprios, né? E aí vem a questão da startup. Eu, inclusive, não sei se foi o Danilo que me passou um dado, alguma coisa parecida, que o Brasil é um dos países que tinha o maior número de startups entre os países da mesma condição no mundo, né?
né? Existem os seus pontos positivos e os seus negativos, mas não sei se é o dia da gente conversar sobre isso hoje, mas enfim. Eu acho que isso está relacionado também com o número de desemprego. Com certeza. Começa a aumentar, sei lá, qualquer CNPJ que abre, eles consideram uma startup. É isso que eu falo, não sei se eles consideram, eu ia falar, eles consideram startup só uma coisa formal, né? Não sei se eles consideram... É que tem diferentes tipos de empreendedorismo, né? O Brasil ele é mais comum até pouco tempo, agora está mudando um pouco isso, o empreendedorismo emergente. Então eu perdi meu trabalho e vou vender algo, vou fazer algo, né, nesse sentido, porque eu preciso ganhar dinheiro. E outra coisa é aquele empreendedorismo realmente que você pensa numa empresa, numa coisa que vai dar um retorno enorme, né? Enorme, enfim, significativo para o país. Então, até pouco tempo, o Sebrae mesmo, ele focava mais nesse tipo de empreendedorismo, né, que eu aqui estou chamando de emergente, mas enfim, deve ter outro nome. E agora, com esse movimento, essa coisa das startups surgindo, e muito mais porque a nossa economia faz parte de uma economia global, ou seja, a gente tem que ficar, não adianta só pensar aqui, a gente tem que pensar como que a economia está funcionando lá fora, né, a gente tem que estar em sintonia, e isso também me leva a pensar como que a arquitetura, né, o Fernando vai falar mais pra gente, a arquitetura está se moldando a esses novos modelos, né, enfim, será que é só escritório, que mais que a gente, né, enfim, como repensar também isso da profissão do arquiteto, né. Isso é muito bacana. Só puxando um gancho, que a Elis falou um pouco também, que o Samuel falou, sobre essa questão acadêmica. Eu não sabia também a questão do Mackenzie, fico feliz, né? Primeiramente, o pessoal pelo menos tem uma cabeça um pouco mais voltada para o mercado, né? Não só para a parte acadêmica. E em relação a isso, a AGV já tem muito tempo, né? Com essa questão de empresa júnior, né? Então muitas pessoas lá dentro já se formam, já tentam buscar parceiros, já tentam buscar patrocinadores para projetos que eles queiram fazer, né? Desde seja dentro da faculdade ou fora dela, né? Dali já eram novas empresas, né? O que eu acho vantajoso? Você ter isso dentro da academia, que seria dentro da faculdade, você não precisa empreender, mas você consegue entender quando você estiver projetando, falar, ó, se a gente não projetar no prazo correto, qual o impacto que vai ter, quais os riscos que a gente corre, o que a gente pode estar fazendo para melhorar, fazendo a empresa crescer, para eu também obter um salário melhor também. Uma visão um pouco mais global do processo, né? Isso, acho que é o mais importante, porque muita gente, assim, a gente vão saber, a gente vai sair da faculdade, somos estagiários, a gente vai lá, ganha aquele salário por hora, né? Muitas vezes, assim, aquele salário só para sobreviver. E tá acostumado, ó, vamos projetar, castilho, parede. Aí depois sai pro mundo, que depois de formado, e agora, o que a gente vai fazer? Não tem a visão pelo todo, né? Então isso é mais complicado. Meio Chaplin na história. Né? Aí dependendo do lugar que você vai, que aconteceu isso comigo, acabei indo com uma construtora, fui trabalhar com uma parte urbanística, e você chega lá, eles apresentam um negócio chamado plano de contas. Que diabo que é aquilo ali de plano de contas? O que é centro de custo? Então aí começa a surgir aqueles primeiros problemas, né? Também não vou explicar esses dois negócios que é um pouco mais complicado, né? Assim, só contando um pouquinho da minha história, né? Depois que eu trabalhar com urbanismo, trabalhei com transportes, aí resolvi abrir a Execute, uma construtora que hoje eu sou um dos diretores, sócios também, e a gente, como todo começo é muito difícil. Então, e aí, como é que a gente vai começar? O que a gente vai fazer? Quais são nossos diferenciais? Uma coisa que foi muito importante pra gente, a gente buscou um apoio no Sebrae. A gente pesquisou no Google, viu lá que tinha oportunidade. Lá, quando você tem um CNPJ aberto, no meu caso eu tinha com um ex-sócio, mas era só para receber salário, não era para outra questão, era PJ. Então, a gente conseguiu algumas consultas lá dentro, né? Como estabelecer primeiro o tipo de mercado que a gente abrange, quais são os nossos diferenciais, qual é o tipo de propaganda que a gente ia fazer. Tem coisas que a gente abandonou, tem coisas que a gente usa até hoje, tem coisas que a gente está melhorando, né? Mas eu acho que foi um passo importante. E lá dentro também tem outras, não tem só a questão que a gente buscou primeiro, que foi de marketing, né? Que foi uma estratégia de empresas. Lá tem questão financeira, tem jurídico, assim, tem até, se vocês quiserem, tem até cursos, assim, mais voltados para essa área. Então, assim, todo mundo que for empreender, eu acho importante buscar um auxílio.
Desde que seja Sebrae, seja alguém mais importante. Quanto você conseguir mais absorver, é melhor. E você conseguiu usar, porque na plataforma do CAL, né, do Conselho de Arquitetura, ele tem um link para o Sebrae, e você conseguiu usar esses cursos que são mais focados para arquitetura mesmo, ou você tirou proveito dos que eles já têm em geral, assim, para qualquer área de empreendedor? Naquela época, em 2013, quando a gente abriu, o CAL estava se estruturando ainda, né? Então eles não tinham nem sede própria, estava meio caótico. E assim, eles não tinham essa plataforma dentro do Sebrae, né? Não tinha essa parceria junto com eles para poder acessar cursos, conteúdos, para você conseguir estudar. Então a gente foi por livre e espontânea pressão de dinheiro, que a gente foi procurar uma ajuda, né? Então assim, eu acho que para quem é empreendedor não tem que ter medo de pedir ajuda. Sim. Que acho que a pior coisa que existe é você, sabe aquele, sei de tudo, sei como fazer, sei como é que vai ser. Então, para cada mercado e cada empresa tem uma situação diferente. Assim, eu não tenho uma receita de bolo que eu posso falar, vai dar certo. Cada momento também. Tem cada momento também. Cara, no começo do meu escritório aqui também, fizemos um curso no Sebrae também. A gente foi procurar e era exatamente por isso. Porque a gente tinha noção de projeto, de fazer as coisas, de construir, mas não tinha noção de como gerir um escritório, né? E aí, enfim, acabamos procurando um curso lá no Sebrae, mas eu confesso para você que esse curso específico a gente usou muito pouco, porque era um curso, acho que a sensação que eu tinha é que a gente já estava um pouco à frente do que eles estavam fazendo lá. Era um curso eu chamava empreendedorismo, não vou lembrar o nome, faz muito tempo. Uma abertura de empresa. Né? Pode ser, mas era muito básico, assim, não sei se é o mesmo que a gente fez, mas era muito básico, era tipo, e lá tinha um monte de tipo de gente empreendendo, então tinha lá um cara, por exemplo, que trabalhava naquele negócio de fazer a net, instalador da net, ele queria abrir uma empresa de instalação de net. Gato Net. Não era o Gato Net. Tinha um outro rapaz que era um alfaiate, e ele queria fazer uma alfaiataria, mesmo fazer uma produção de camisas. Tinha uma outra mulher que fazia abriu costura do futuro. Inclusive a gente até tentou, ele tentou, na verdade, fazer com a gente uma troca de serviço, né? Eu precisava reformar não sei o que lá e a gente tomou as camisas. Você não aceitou? Não sei, acho que o Felipe espantou ele. O Felipe fez um comentário infeliz. Ele falou assim: precisa de 50 mil camisas. Haja camisa. Esse era o perfil, entendeu? Não é uma questão, né, de menosprezar, achar que é pouco. Mas assim, eram pessoas que realmente nem tinham iniciado o negócio ainda. Eles estavam pensando, por exemplo, a moça do cupcake fazia os bolinhos na casa dela e vendia para o pessoal da escola, enfim. E aí ela queria transformar aquilo numa coisa maior, comprar um forno, tal. Então o que eles estavam ensinando ali? Fazer conta de fluxo de caixa. Você está entrando X, você tem que tirar X sobre 3 para pagar não sei o quê, papapá. A gente já estava um pouco na frente daquilo. Ele ia cobrar o projeto, a gente já estava um pouquinho, a gente já precisava de uma coisa um pouco mais esmiuçada, talvez mais profunda, né? E aí, mas enfim, de qualquer maneira, ali a gente acabou fazendo alguns contatos, abriu a nossa visão para algumas coisas, mas teve alguma coisinha que a gente conseguiu pegar. E aí, a partir dali, a gente pelo menos entendeu, a gente já passou dessa fase, acho que a gente está nessa fase aqui, vamos procurar uma coisa mais focada. E aí até o Felipe começou a se especializar mais. Na época ele até entrou na GV e fez um curso, uma pós-graduação focada em empreendedorismo. E sempre usando o nosso escritório como objeto de estudo. E você falou da GV, eu achei importante também, né? Porque eu falo da GV um pouquinho, porque eu também fiz um master lá, né? De gerenciamento de projetos. E assim, eu achei muito bacana porque eles não deram enfoque só em gerenciamento de projetos, né? Que hoje eles se baseiam dentro de uma metodologia do PMI, né? Que é o PMBOK. E eles têm as 10 áreas de conhecimento que eles se baseiam. Se fosse numa academia comum, eles iam basear só nos 10, né? Mas aí eu tive outras 10 matérias que eram um enfoque totalmente diferente. Quando eu entrei lá, a primeira matéria que eu tive era contabilidade. Aí eu cheguei lá, e agora? Que é? Cara, não dá. E que é livro razão? Que negócio que é esse? Mas isso foi muito bacana porque assim, como eu não sabia, e eu sou muito curioso, né? Então, o que eu fazia? Eu estudava um pouquinho antes das aulas para poder saber o que era, para não ficar viajando na aula. E aí absorver aquilo o máximo possível. Então foi bem proveitoso. Depois dessa matéria eu tive uma que chamava posicionamento estratégico, que nada mais é do que estratégia de empresariais. Então eu aprendi metodologias e cases assim que começou a
a provocar aquela chama dentro de empreendedorismo dentro da pessoa. Né? Só que aí também era um problema, né? Que aí eu terminei a pós, aí fui abrir Execute e falei, agora acho que dá pra eu controlar bem, vamos ver, assim, acho que eu consigo administrar uma empresa. Eu falei, não. Aí quando começou a bagunça, eu falei, não dá. O buraco é bem mais fundo, é aquele buraco do metrô, sabe? Que tem parece que o fundo não acaba, né? Não acaba nunca. Aí você começa a lidar com coisas que você nem nunca imaginou na vida, né? Contabilidade é uma coisa. Eu tive aula de contabilidade, mas outra coisa é você falar com o contador. Então, tem essas peculiaridades do Brasil, né? Que você tem diversas modalidades dentro de uma disciplina, né? Cara, deixa eu perguntar uma coisa. Nessa tua experiência de abrir a Execute, você chegou a tomar essas cabeçadas também ou você estava num grau de planejamento que você conseguiu se livrar de muita coisa? Assim? Acho que eu joguei a cabeça na parede umas 20 vezes. Uma de nervoso, outra era de problemas. Acho que não tem jeito, a gente acaba tendo. Querendo ou não, a gente passa por essas coisas. Por mais que você tenha um planejamento, né, tem coisas que você nunca previu tudo. Não tem como você prever tudo, porque o caminho é muito tortuoso, né? Então é um caminho, é outro. Então, assim, diferente do pessoal que geralmente sai da arquitetura, eu e o Gustavo, meu sócio, né, a gente quis trabalhar com obra, que a gente achava que era uma coisa muito mais dinâmica, uma coisa mais legal. O projeto é uma coisa mais estática, né? Você fica sentado, tem que pensar, tem que desenvolver. Aí quando você trabalha na obra, vamos dizer assim, pau para toda a obra, né? Então é muito corrida. Então você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, senão impacta na outra coisa, você tem uma visão global de tudo, né? Então, quando a gente saiu para desenvolver a empresa, a Execute, então a gente focou primeiro em obra, né? Então a gente falou, vamos fazer isso, a gente não quer fazer projeto de jeito nenhum. Vocês não fazem projeto? Não fazemos projetos, de jeito nenhum. Quando fazem consulta pra gente, fala, você quer fazer um tipo de projeto? Fala, por exemplo, da Caute fala assim, eles são especialistas nisso, vai lá, falam. Aí a gente indica 2, 3 pessoas, fala, bate um papo com eles, qual que você sentir mais uma empatia melhor, conversa com eles, vê o tipo, estilo de projeto, que isso aí muda bastante, depois eu até entro mais uma visão por fora, né, do pessoal do mundo de arquitetura, e você tem vamos dizer assim, você tem uma visão do todo, né, então dentro foi uma coisa que a gente focou, só que a gente, esse pré-planejamento, trabalhar com obra, né, mas que tipo de obras? Qual porte de obras? Eu até queria perguntar para você, porque você mencionou bastante isso no curso mesmo da GV ou no Sebrae, né, que tem isso, que é a parte de financeira, né, que a gente tem pouquíssimo ou nada na faculdade, praticamente nada, né, e que é fundamental para qualquer área, seja arquiteto, engenheiro, enfim, todos, mas uma coisa que é muito importante, que hoje em dia tem sido cada vez mais recorrente, que vem dessa cultura de novo das startups, você também, a proposta de valor, o seu público-alvo. Então, são questões que, às vezes, muitos dos profissionais de arquitetura começam assim, bom, abro meu escritório, o que for aparecendo, vai aparecendo, e aí eu vou, com o tempo, me moldando. Hoje eu sou especialista, né, em obras, por exemplo, ou é um sonho que eu tenho. Vocês tiveram essa pesquisa de tipo, qual que é a demanda real, qual que é o seu público-alvo, ou isso vocês foram depois no caminho, enquanto estavam executando? Não, isso aí entrou um pouco no pré-planejamento, né? Como a gente teve a consulta no Sebrae, então aquele consultor que nos atendeu conseguiu direcionar a gente, né? Legal. Então a gente teve um primeiro momento onde que a gente queria atender, a gente já tinha uma demanda que eram clientes residenciais, a gente falou assim, só que a gente daqui a uns anos quer focar nos empreendimentos corporativos, né? De varejo, de escritórios, que hoje demorou alguns anos, mas a gente tá lá, né? Legal. E sem abandonar o resto, né? Que a gente fala que é a vaca leiteira, né? Só que a gente tem que ir para um mercado onde tem um trabalho mais contínuo. Então, nesse pré-planejamento, a gente já focou, a gente vai fazer residenciais, não podem ser tão pequenos, porque senão a gente vai, ao mesmo tempo que a gente dedica a gente não pode fazer banheiro. O tempo que a gente dedica, poderia estar fazendo algumas coisas maiores, né? Então a gente focou. Então a gente já rejeitava que a sogra quer fazer banheiro. Não, esquece. Não vai rolar. Então a gente começou a ter um enfoque maior, né? Isso ajudou muito a gente. No primeiro momento, não financeiramente, né? Que a gente passou por vários apertos, vamos dizer assim, ficar devendo no banco, essas coisas assim, mas a gente conseguiu, com o enfoque, a gente conseguiu retomar o caminho, né? E a tendência é sempre você cada vez afinando mais o nicho, né? Sim. Você mirando mais numa coisa e, na verdade, como se fosse estreitando mesmo o caminho. Na verdade, é achar o caminho, né?
E assim, um problema que acontece com o arquiteto é bem isso, né? Então vamos fazer o banheiro da sogra, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Pegar o que aparece. Eu acho que não, tem que focar. Tem que pegar assim, quero fazer só residencial. Faz só residencial, mas seja o melhor fazendo residencial. Quero fazer escritórios, mas faça o melhor sendo escritório. Que aí você vai ser, pro mercado, você vai ser uma referência em cima daquilo. Ser focado em fazer residenciais. Então as pessoas vão atrás de você porque você faz um belo residencial. Assim. Porque arquiteto, que eu falo de corporativo e residencial é totalmente diferente. Não dá. Porque residencial você tem que ter um cuidado mais especial, você tem que ter cuidado com acabamento, com detalhes pequenos. Né? Tem que ler melhor o cliente, né? Você tem que lidar melhor com o cliente também. Essa questão do residencial, na verdade, acho que tem até uma diferença grande aí, que é a pessoa física e a pessoa jurídica. Quando você está trabalhando para um cliente, um escritório, você está trabalhando para a pessoa jurídica. O seu cliente é uma empresa, né? Eles têm uma visão, uma missão e os valores. Então, eles têm um prazo, eles estão colocando o dinheiro, tem que ter um retorno X. Em contrapartida, o cliente residencial é uma pessoa física. Ela tem um sonho, ela tem um desejo. Isso é o investimento da vida, ela tem né? uma carência, Então você vira ali, você vira ali quase que faz uma consultoria psicológica. Mas é assim, a gente teve vários clientes já. Tem que fazer curso de terapia também. Porque às vezes a gente estava tratando só de projeto e aí você vê que a relação começou a ficar meio áspera, meio assim. Mas porque a pessoa queria mais do que aquilo, queria na verdade que você, né? Aí você chamava pro churrasco, aí ficava tudo resolvido. Mas é isso, aí você discute um dia lá sobre não sei o que, conversa e tal, acabou, então a felicidade volta. O cara do escritório, por exemplo, tá nem aí, ele não quer ficar conversando com você, quer retorno, né? Sim. Se você manda pra ele um e-mail falando, cara, estamos cumprindo o prazo, adiantando 2 dias. Nossa, aí ele vai ser o seu amigo, né? Então realmente são relações diferentes. Manda até um Blue Label, né? Bem por aí. E puxando um pouco para a arquitetura, a gente falou do enfoque, né, que é a relação, vamos dizer assim, a gente só dividiu em 2 meios, seria corporativo e residenciais, mas eu acho que também tem uma questão de estilo também em arquitetura, que é uma coisa que a gente vê bastante, assim, a pessoa tem que ter um estilo próprio, né? Então, essa procura da identidade sempre tem que ser constante, né? Quando a pessoa consegue ter essa identidade, tem pessoa que só trabalha em estilo industrial, o pessoal vai atrás daquilo. Tem o trabalho, vamos supor, trabalho só com estilo clássico. Então a pessoa só vai atrás daquele estilo clássico. Então você consegue afunilar e o público vem atrás de você por causa daquilo, né? Mas é interessante que você está mencionando também, que pegar o exemplo do Arthur Casas, né? Ele tem também o estilo dele, ele é procurado muito pelo que ele faz. Ele tem o residencial, comercial. Então o interessante é que ele tem ali em cima, vamos dizer assim, no topo, qual que é o estilo dele, né? E aí embaixo vai ramificando as áreas. Então ele tem o foco, não é só o residencial, mas ele tem uma equipe que cuida só do residencial, uma equipe que cuida só do comercial, uma de concurso. Então ele tem toda essa estrutura, mas porque ele já tem também um porte, né? O escritório dele tem um porte já considerado. Mas é que é interessante também que você começa a ver que, de qualquer maneira, mesmo a questão do estilo, ele precisa ser ramificado nesses focos de cliente mesmo, porque cada um vai ter um trato diferente, né? Sim, ele cria um portfólio, né? Ele cria áreas diferentes para atacar diversas áreas, né? Como fossem, nem você falou, do corporativo, residencial e concursos, são 3 coisas muito distintas. Exato. Assim. Então ele tem equipes que cuidam, assim. Então aquela equipe vai fazer do residencial, vai fazer um residencial o melhor possível. Então, corporativo, as coisas não se misturam, né? Não se misturam. Não tem como, assim, porque o corporativo tem que ser muito rápido. O residencial tem que ter um cuidado a mais. Assim, sobre fluxo de caixa, posso dizer que é o que faz a empresa falir ou não no começo. Você enxergar isso, né? O fluxo de caixa é pior do que montanha-russa. Assim. Sabe aqueles testes quando você faz teste cardíaco? É mais ou menos isso. Tem dia que você tá rico, tem dia que você tá falido. Tem dia que você tá brasileiro, tem dia que você tá suíço, né? É bem isso. E isso acontece de um dia pro outro. Quanto maiores os empreendimentos, mais isso acontece. Então a bucha é maior. Porque é uma coisa você não pagar 2 mil, outra coisa é não pagar 200 mil. Né? Então você consegue ter diferença. Então o fluxo de caixa foi muito importante pra gente, porque a gente conseguiu ter uma visão de tudo. Então como a gente maneja bem, tanto eu como meu sócio, o Excel como uma ferramenta inicial, então você consegue ter o controle de entradas e controle de saída, né, de dinheiro. E assim, o que é mais importante controle você tem? Você tem nesse controle, você consegue negociar muito com fornecedores. Por exemplo, quero contratar um empreiteiro para fazer um banheiro. Aí você fala assim, o dia de entrada de dinheiro vai ser dia 5, então eu vou fazer o pagamento. Então, pedreiro, vou pagar para você todo dia 8, tudo bem?
tudo bem. Então você consegue, fazendo esse remanejamento, você consegue ter um fluxo melhor. Só que o fluxo de caixa, ele na verdade só é um controle, né? Então você consegue ver as entradas e a saída de dinheiro. Mas eu acho que demanda mais, para ele dar certo ou não, a proposta comercial. Se você faz uma proposta comercial bem feita, você consegue ter um controle legal de fluxo de caixa. E se você faz ela mal feita, assim, então você não consegue controlar ele direito. Vamos dizer, tudo começa no começo, é redundante, né? Vamos dizer assim, mas assim, tudo começa da proposta comercial. Então você tem que acertar a forma de pagamento, saber como é que você vai dispor de dinheiro, até para você conseguir negociar com o fornecedor. E outra coisa que é importante é você tem que ter, é ruim falar isso, mas você tem que ter um banco parceiro. Assim, de vez em quando você vai fazer a contratação de valores para fluxo de caixa, mas aí depois você adianta os pagamentos futuramente. Né? E tem essa constância sempre. Né? Você tocou no calcanhar de Aquiles, saber cobrar para o arquiteto. Saber cobrar, isso daí é importante. E aí vai entrando outros problemas. Né? Quando você administra uma empresa, aí você tem os salários, que é sempre mensal, tem que cair sempre naquele dia. Tem os benefícios, vale refeição, vale transporte, seguro de vida, convênio. E as contingências, né? Que são aqueles gastos que você nunca esperava na vida e surgem. Vamos lá, quebrou a impressora, putz, vou ter que imprimir em algum lugar lá e cada folha custa R$1. Aí entra para contingente. Então tudo isso tem que ser previsto lá na proposta comercial. Se você faz uma proposta comercial bem feita, você vai avançando. Isso cai muito daquelas cabeçadas. Quando a gente fazia umas propostas muito ruins, posso falar a verdade, assim, tinha uma coisa que a gente não pensava, não abrangia tudo. Hoje a gente vamos falar assim que a gente faz uma proposta melhor, né? Mas a gente vai aprendendo com o tempo, dando cabeçada. Mas é uma conta muito complicada de fazer, sempre. Que entra em outro campo do empreendedorismo, que é modelo de trabalho. Sim. Modelo de trabalho dentro da arquitetura, né? E a gente tem um exemplo aqui que o Satoshi pode até contar um pouco também do modelo dele. E quando a gente está falando dessas novas economias, né? Dessa questão global, eu acho que isso é outra coisa que a gente pode pensar também dentro do empreendedorismo. Como inovar nas relações de trabalho também, né? E outra coisa que é importante para o empreendedorismo é saber o seu limite. Porque muitas vezes você queima o seu filme por querer abraçar o mundo também, né? Então isso que acontece. Você fala assim, não consigo atender 3 projetos bem. Aí você pega 5, aí você sabe que você não vai conseguir atender. Né? Ou você vai contratar mais gente, e esse problema é contratar gente também. A mão de obra muitas vezes não é tão qualificada. O tempo te mata, né? Acaba contratando pessoas que não estão capacitadas para fazer aquilo. Você está acostumado a entregar num padrão, entrega num padrão inferior. Né? Isso também acaba te queimando. E às vezes também tem que saber falar não, ou se não fala assim, cliente, consegue esperar um mês? Estou com uma demanda alta. Legal, Se ele conseguir esperar, tudo bem, né? Se ele não conseguir, vai fazer, então vou te passar para uma pessoa que ele vai conseguir te atender melhor, que assim no momento estou com uma carga muito grande. Se ele quiser realmente você, então ele vai te esperar. Não é 1 ou 2 semanas que vai matar ele. Assim. Então, mas assim, acho que tem que ser conversado sempre no momento da proposta, ou se não, assim, na primeira relação, né? Então você consegue falar isso, consigo te atender bem assim. Ou se não, você fala, você consegue dar uma folga de 1 semana, eu consigo dar um gás aqui 3 semanas. Você consegue lidar muito bem com isso. Na obra é um pouco mais fácil, né? Mas assim, em relação a projeto, acho que é um pouco mais complicado. Porque o pessoal acha que papel é só papel e entrega, né? Não vê valor naquilo, né? Não, desenha aí rapidinho, faz um croquis só. E fora as interferências que tem na obra, né? Isso daí que tem, assim, que você fala, vou derrubar essa parede. A parede é de concreto. Mas o projeto só acaba quando termina a obra, né? Isso é verdade. Então a gente tá do outro lado da moeda, a gente fala pros arquitetos, revisa isso daqui pra gente. A gente fala, dá pra entregar amanhã? E eles falam, não dá, tem que entregar sexta-feira que vem. É sempre pra ontem. Mas quanto melhor essa dinâmica entre o projeto e a obra, facilita demais a vida dos dois, inclusive. Né? Facilita, né? Principalmente a de vocês, né? Que estão na obra ali. Sim, a gente tá tentando atender rápido. Isso é. E sobre marketing que a gente está trabalhando, eu vou falar assim que hoje a gente está um pouco relapso em relação a isso, né? Mas é mais por questão de... Tem essa questão também de como a gente está full, né? Que tá no limite atolado, né? A gente consegue tocar mais obras hoje, né? Graças a Deus. Né? E a gente também tem tanta... A gente tem o quê? A atuação em mídias sociais ultimamente, mas a atuação em outros mercados nem tanto. A gente fez estudos, né? No ano passado para realizar essa melhor comercialização. Então, estamos procurando até se vocês souberem, uma analista comercial, né, para poder atuar diretamente no mercado, ser aquele que a gente chama de cão farejador, né, vai atrás de novos lugares que você vai oferecer seu produto. Então isso é importante também para o mercado, né. Assim, não basta só mídias sociais. Em mídias sociais, assim, por experiência, você tem que investir dinheiro. Facebook, você tem que colocar um dinheirinho para você criar promoções. Instagram, a mesma coisa.
simplesmente com o conteúdo não vai. Isso daí. Tem gente que dá uma iludida com isso também, né? Sim. Falei, não, meu marketing é Instagram, Facebook. Toda noite eu vou lá e antes de dormir posto 2 fotos lá. Mas não é assim, quer dizer, isso pode até funcionar no começo ali e tal, mas se você realmente não fizer um planejamento em cima desse sistema de marketing de redes sociais, isso pode dar em nada, na verdade. Você só perde tempo ali, ou até no caso ruim, né? Isso virar contra você, começar a virar uma imagem negativa. Você não opera, não coloca fotos boas, não tem uma sequência, né? Fica aquele negócio meio esburacado ali no Instagram, no Facebook. O cara vai olhar lá, sua empresa pode até boa, entrega um produto bom, cumpre prazo, cumpre preço, mas você não consegue mostrar aquilo ali porque você leva aquilo como fosse o Facebook teu, botando uma fotinha ou outra ali. Eles são só ferramentas de promoção, né, de divulgação. Tem outras que são impressas, tem outras que são feitas tem que ver também, anúncios. de novo, voltar no público-alvo, se seu público tá lá, né? Isso no Instagram. É verdade. E eu falo assim, tem que tomar um pouco cuidado com essa parte de marketing também, porque lembra da história que eu falo que você tem um limite, né? Por exemplo, se a gente colocar um anúncio no Jornal Nacional assim, em 30 segundos, vai chover lá a proposta. Só que aí, pra você montar uma proposta já demora muito tempo. Imagina você receber 15, 20 de uma vez, você não consegue dar conta, né? A sua estrutura não está preparada para aquilo. E só terminando a parte de marketing, então tem que tomar um pouco cuidado isso daí também. A divulgação é importante? Tem que ter. Eu também acho que tem que ser, principalmente esses canais de mídias, né? Facebook e Instagram são quase que obrigatórios, né? Você tem um tipo de divulgação. Mas aí você tem que, eu acho que o mais importante é montar um plano de marketing. Você vê qual que você vai desenvolver, qual que você vai fazer. De um tempo atrás, a gente queria mexer com assessoria de imprensa. A gente foi atrás, vimos tudo, só que a gente falou, não, é muito dinheiro investido e retorno garantido quase zero, né? Você não tem certeza daquilo que você vai investir. Então a gente procurou outros meios, né? Até que a Spring Point, que trabalha junto com o Satoshi, fez um estudo pra gente, né? Aí eles fizeram um estudo em relação a como é um plano de comunicação. Tá vendo que dentro de um plano existem outros, né? Plano de comunicação, como você deve se divulgar. Então, qual linguajar que deve usar? Pode ser. Então, naquela época, eles falaram assim, não pode ser, já que vocês trabalham com obra, não pode ser um linguajar muito duro, né? Pode ser, parede de concreto, sei lá o que, é muito técnico, né? Tem que ser algo mais fluido, tem que ter fluidez. Por causa do perfil dos clientes deles, né? Então, em cima dos clientes deles que foi montada essa estratégia de como lidar com esses clientes. Né? Isso. Então, você tem desde o seu palavreado, o conteúdo que você vai expor também, não pode ser, você tem que ser bem pensado. Né? Não pode simplesmente pega uma foto e coloca lá. Já aconteceu de colegas nossos postarem uma publicação onde que eles tinham buscado uma referência anterior, só que era praticamente uma cópia. Assim. Aí eles pegam mal, às vezes você usa a mesma palavra de alguém que já desenvolveu anteriormente, aí começa a pegar meio mal. Então você tem que tomar cuidado até com o que você expõe, que isso daí pode dar problema de direito autorais, enfim, outros problemas. Né? Então, assim, eu acho que o pessoal que está começando, lógico, tem que ter o marketing, tem que ter influência, mas eu acho que o primeiro momento assim do marketing, nada mais, eu acho mais importante é ter aquele marketing pessoal, você criar redes de relacionamento maiores. Quanto você mais vai criando, você vai divulgando, você vai ampliando, né? E eu acho que é esse caminho, porque a pessoa não conhece seu trabalho, né? Você não tem uma marca lá, Isai Wife, para você expor, sou Isai Wife, tenho aqui, sei lá, X milhões de metros quadrados projetados e tenho essa marca que eu produzo isso, né? Então quem está começando não tem ainda aquele portfólio para te mostrar assim, tenho essa obra, tenho essa, tenho aquela. Então a relação de pessoas eu acho que é mais importante no começo. Você diz, só para a dica é legal, então você diz na verdade de formando uma rede onde você vai oferecendo seu serviço com pessoas mais próximas. Na verdade é indicação, né? Boca a boca funciona muito bem. No começo funciona muito bem, só que aí o boca a boca tem um limite também. Aí depois você tem que começar a prospectar. Então, se bem que tem a teoria de que com 6 pessoas você chega em qualquer pessoa, né? Sim. Né? Essa teoria aí, Satoshi. Que tipo, você quer conhecer quem você quer conhecer? Neymar. Aí pegar outro exemplo. Não, o Renzo. O Renzo Piano. Então pra você chegar no Renzo, você só precisa conhecer 6 pessoas até chegar a ele. Na verdade ele é a 6ª pessoa, né? Bastava pra mim conhecer uma pessoa que fosse o diretor do projeto do escritório dele, já tá bom. Então, mas pra você chegar até esse cara, no máximo em 5 pessoas você chega até essa pessoa. É mesmo? É. Vou começar a Eu já ouvi essa história aí, que todo mundo conhece todo mundo num grupo de 6 pessoas. Eu vou começar a mexer meus pauzinhos aí, vi que pode ser 6 pessoas. 6 pessoas. Tá bom. Mês que vem eu trago a notícia aí que eu tô indo jantar com ele lá. Aí você faz um story. E essa questão de marketing pessoal eu acho importante, porque você vai em eventos,
se divulga. Que nem tem um consultor que trabalha pra gente, depois eu chego um pouco mais pra frente, que ele fala, você tem que ver e ser visto para você conseguir ter o seu trabalho. Lógico, essa questão de marketing dá retorno a longo prazo. Não é assim, eu vou divulgar hoje meu Instagram, vai vir alguém atrás de mim por causa daquilo. Não é. Isso aí demora, tem um prazo longo, assim, não é uma coisa de um dia para o outro. Então, tudo que é marketing demora. É legal isso, porque sempre toca no assunto do planejamento, né? Que é algo fundamental quando a gente está falando, enfim, em várias coisas, mas aqui no nosso tema, no empreendedorismo, né? E aqui no Brasil é um ponto delicado, né? Que as pessoas ainda têm a cultura de não enxergar o planejamento como ganho de tempo, ganho de né, financeiro também. As pessoas acham que muitos enxergam como perda de tempo. Então vai fazendo e no que der, deu, o que não der. Então, assim, realmente a questão do planejamento, seja na área de marketing, financeiro, diferentes áreas, ela é fundamental. Então, existem várias ferramentas, né? Acho que é legal você também tocar um pouco nas que vocês usaram e acharam que vale a pena, outras que... hoje em dia está muito comum o Canvas, né? Que é aquela folhinha dividida em 9 partes, em que abordam as diferentes áreas de um negócio, né? Então, se tiver alguma sugestão que você usou e achou legal, acho que é legal comentar também. Assim, basicamente a gente usou duas ferramentas importantes para marketing. Uma chama Matriz SWOT, onde você estabelece suas fraquezas e suas forças em relação ao mercado, às oportunidades, que até eu falar para vocês, procurem assim sobre isso, Matriz SWOT, que é muito interessante, onde você no vai Brasil analisar o mercado. Chama Fofa. Fofa. Ah, é? É, fofo, né? Chama Fofa. Fofo. E outra coisa que a gente também usou um pouquinho foi parece uma espinha de peixe que chama diagrama de Ishikawa, que é onde você também vai analisando qual é a sua rede, até onde você consegue atender, né? Mas isso aí já é um pouco mais complexo, dá uma estudadinha um pouquinho melhor em marketing para você conseguir evoluir. E sobre o modelo Canvas, na época da GV, um dos pioneiros nessa área, que é o Finóquio, ele deu aula para mim, tem até um livro, tem vídeos também, se vocês procurarem tem vídeo aula sobre ele, se vocês quiserem até falar, tem um um professor que é especialista nisso, que chama Ricardo Vargas, tem vários podcasts sobre negócios, tem vídeo aulas sobre isso, então você tem um modelo explicando como é que ele funciona, como ele é feito. Numa folha 1 você consegue desenvolver esse modelo Canvas, onde você vai colocar o modelo de negócio que você vai ter, qual as pessoas que você vai atender, qual o prazo para esse modelo de negócio entrar em atuação, onde que você vai atuar, se é São Paulo, Brasil, se é num bairro, também o investimento que você vai ter, que isso aí eu acho complicado, que é o investimento que você vai ter para você conseguir tocar aquele negócio, e também as ferramentas de divulgação que você vai propor. Então tudo isso você consegue colocar num Canvas, você vai trabalhando no vídeo, ele vai até mostrar que é uma folha A1 praticamente, e você tem post-its, você vai trabalhando em cima dele. Então isso é muito legal para modelo de discussão, para novos projetos, né? Quero abrir, vamos supor, Satoshi quer abrir uma loja de carros, aí ele já começa a fazer esse estudo. Isso eu acho válido, é bem bacana para quem está começando hoje, né? O modelo Canvas, eu concordo com o Fernando, é mais para a ideia inicial, né? Depois para seguir com ele, aí tem que buscar outras ferramentas aí e explorar um pouco melhor cada um deles, né? Isso é. E uma coisa também que eu, assim, já abordando o modelo Canvas, já sendo outra parte de projeto, eu acho que um problema que o arquiteto tem, me incluo nele, que quando a gente sai da faculdade o pessoal fala, vamos fazer projeto. Pô, mas não tem só projeto na vida para fazer, né? Você tem outras coisas que você pode ser feito. Então hoje até no escritório já consegui moldar uns arquitetos para fazer outras funções, né? Então arquiteto não tem só fazer projeto ou fazer, sei lá, urbanismo ou fazer outras coisas que a gente vê na faculdade, né? Por exemplo, no meu caso, eu fui trabalhar praticamente só com infraestrutura. Hoje eu sou mais engenheiro que arquiteto, né? Então fico em obra, assim, trabalho na gestão da empresa. Meu sócio, idem. Tem uma menina que trabalha com a gente também, a Thaís, que ela trabalha só com compras, que faz compras o dia inteiro, e ela gosta disso, né? Negocia valores, Gosta como de faz gastar, pode gastar. O dinheiro dos outros. Verdade. Tem arquitetos que eu conheço também que trabalham com orçamentos. Tem uma arquiteta também que conheço que ela trabalha só com o sistema BIM voltada para orçamentos, mas orçamento de empreendimentos, né? Então, assim, tem muitas áreas para ser exploradas, né? Não é só projetos, né? Dentro da construção civil é muito grande.
E acho que uma coisa importante também que foge um pouco da parte de arquitetura, que eu acho importante, quando você vai desenvolver uma empresa, você tem que ter um planejamento do todo, né? Então, antes de eu começar da empresa, eu falava, nossa, e agora? O que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer aquilo? Fazer isso, vou fazer aquilo. Lembra da história que eu falei que é sempre bom procurar ajuda? Chegou numa fase da Execute que a gente foi procurar uma ajuda, né? Para desenvolver todos esses caminhos, né? Desde a parte financeira, acertar a parte orçamentária, acertar a parte de contratação, parte comercial, então, enfim, todas essas áreas. Eu fui buscar o quê? Eu fui buscar um ex-diretor meu, foi vice-presidente da Matec, diretor da Método, para nos auxiliar, engenheiro civil. Como a gente tinha uma boa relação, eu falei, ele hoje é aposentado, trabalha mais como consultor. Então eu busquei ele para me auxiliar nas diversas áreas, né? Então hoje a gente trabalha com ele ainda, toda semana tem uma reunião, inclusive hoje, a gente vai trabalhando, a gente vai pautando as necessidades nossas. Então ele virou um conselheiro. Como é que a gente foi buscar isso? Porque na Odebrecht acontecia muito. Na Odebrecht, assim, para cargo de gerência, no mínimo gerência, até a presidência, você tem um gestor, que eles chamam de gestor, um consultor. E você, hoje eu já não sei, né? Mas dentro da Odebrecht, você vai se tornar gerente. Sou gerente de obras hoje da Odebrecht. Mas e aí? Eu sempre fui coordenador, nunca fui gerente, né? Que é totalmente diferente. Você tem outras responsabilidades, você tem que trabalhar com outras pessoas, você tem que trabalhar com outra maneira também. Até o seu jeito de vestir tem que ser diferente. Então, eles trazem para você um gestor experiente na área, provavelmente um ex-diretor da Odebrecht, para aconselhar aquele gerente. Toma cuidado com isso. Cara. Isso, vai ser um guru. tutor. Guru, né? Guru. Isso, um guru. Então a gente também está fazendo isso agora. Agora, nesse momento, é o guru nosso, depois vai ser um guru dos cargos um pouquinho mais abaixo da gente e vai indo. Então, com isso, a gente começa a dar menos cabeçada. Então, tem muita coisa que ele já passou, que já deu problema, ele vai passar pra gente minimizar essa cabeçada. Pelo menos dar uma cabeçada com a almofada, né? Mas aí, pessoal, fica a dica, hein? Ó. O Odebrecht achou o guru errado onde que eles foram parar, né? Escolhe o guru certo, pra ele dar as dicas certas. Brincadeira, mas era uma empresa estruturada, né? Então, eles procuraram fazer sempre isso. Né? Isso me faz lembrar uma outra coisa que também está em evidência quando a gente fala de empreendedorismo e tal, que são as aceleradoras, incubadoras. Vocês chegaram na época a procurar algo desse estilo, assim, para vocês? Tem algum contato? Não, com esses dois não. A gente não teve nenhum tipo de contato com eles, até porque, como a gente também estava começando na época, né? Então a gente foi estudando um pouco de cada vez. Então a gente foi do mais tradicional, aí hoje talvez seria uma que é meio isso, é um lugar com vários gurus, né? Tem os mentores, enfim, das diferentes áreas, e são pessoas também que já tiveram cargos, né, em grandes empresas. Isso é uma incubadora. Incubadoras e aceleradoras também, né? Tem investidores, às vezes, esses investidores anjos, muitas vezes o pessoal que investe é quem já passou por todos esses processos. Né? Então, assim, fica a dica para sempre procurar uma ajuda. Isso aí não é feio pedir ajuda para ninguém. Assim, e dificilmente alguém vai negar uma ajuda para você, assim. A não ser que você tenha feito mal para ela, né? Mas assim, você fez. Se você conhece a pessoa, busca uma ajuda, tudo. Então, assim, um conselho a mais, até para você tomar uma decisão, é mais importante. Lógico, decisão sem final é sua, né? Você vai tomar decisão. E cada decisão tem o seu pró e tem o seu contra. Mas assim, você vai conseguir avaliar melhor. Né? E criando a rede, né? Isso é fundamental para quem tá, enfim, empreendendo ou não, mas essa rede, esse network é super importante. Né? Tem que ter. É importantíssimo. Assim, hoje, vamos dizer assim, 90% das nossas obras que a gente realiza é o contatos, né? Que são contatos comerciais ou obras antigas que a gente teve. Então, vem através disso. 10%, vamos dizer assim, que seria o marketing mesmo. Acho que é legal até falar também da questão do desapego, né? Tipo, a gente teve uma conversa uns 2 meses, 1 mês e meio, e eu converso muito com o Fernando em relação ao modelo de negócio. É um guru para você. E uma das coisas que a gente acabou conversando foi a questão do desapego, né? Que eu tenho muito a questão da preocupação de todos os processos de desenvolvimento de um projeto, né? E uma das questões que ele falou que às vezes tem que deixar, né? Tem que largar um pouco, porque senão você não consegue crescer ele como estrutura, né? Você desdelegar essas áreas para quem está trabalhando com... Isso,
confiar nas pessoas e deixar. Tem um pouco esse lance do desapego, né? Não estar sempre junto, porque senão você precisando estar em todos os momentos, é o seu tempo ali que está ali e você não consegue olhar as outras coisas, né? Que muitas vezes é muito mais importante naquele momento do que você estar junto com o processo. Isso aí o Felipe bate muito nessa tecla aí, eu não sei se é exatamente a mesma coisa, mas me parece que é a gente sair do operacional e ir para o estratégico, né? Na verdade, aquele cara que gera a empresa, ele tem que ter a visão global, a visão estratégica da coisa, mais do que você ter que... Putz, deixa que isso aqui eu faço no CAD, então, porque eu sei fazer rapidinho. Não, você vai demorar um pouquinho de tempo, mas faça. Você é que a sua hora é rapidinho, mas vale mais talvez do que... Deixa de ser rapidinho, eu vou pensar em como conseguir mais 2 projetos para você melhorar o seu processo. Então eu acho que é um pouco disso, né? E eu luto muito com isso ainda, né? Mas já me conscientizei mais. Você também tem todos os processos de desenvolvimento. Exatamente, soltar. Então hoje eu sou mais, mexo ali no anteprojeto, estou preliminar, faço uma coisa, deixo na mão. Aí vai chegar, vai avançar para o projeto, aí eu boto a mão um pouquinho de novo, mas desse jeito só te falou, tentando dar autonomia para a pessoa fazer, desde que obviamente mantenha aquela linguagem que a gente já tem aqui no escritório. Mas não é fácil, cara, é difícil. Não, isso é ter essa visão estratégica de vista. A julgar pela sua visão do negócio e pelo que você tem em mente, a busca de vocês, na verdade o crescimento é uma questão de tempo mesmo. A coisa já está andando e tende a caminhar mais ainda. Se não cair em nenhum prédio. Não. Aí tem outras coisas, né, que você tem que se preocupar também. Eu acho que a relação humana é muito difícil, né? Eu falo que até escritório é mais difícil do que obra. Que a obra, assim, você tem uma linguajar, você tem que saber lidar com o pessoal de obra, mas é assim, é uma coisa mais consistente, assim, né? Então você sabe mais ou menos que todo mundo quer, né? Às vezes é dinheiro, às vezes quer uma folga, às vezes quer... Às vezes é dinheiro. Às vezes querem uma caixinha só para poder ir às vezes é um no fim de semana, né? Então você entende, mas eles trabalham assim. Às vezes é o que? Dolinho. Dolinho. Aí às vezes tem essa relação, né? Mas assim, é consistente, você sabe como lidar, tem um linguajar. O professor de escritório é um pouco mais complicado. Acho que cada um tem uma emoção, cada um tem uma perspectiva, cada um tem vamos dizer assim, um aprendizado, né? Um nível também de consciência também, que é conscientização empresarial, né? Que é outra coisa diferente também. Ainda mais na arquitetura, né? Que tem a questão do ego, que depois cada um quer buscar seu próprio caminho, né? Então... O ego. Complicado. Teve algum podcast em relação a ego? Vamos fazer um podcast só de ego. A gente pode trazer o Rui Otaki. E os arquitetos. E o Rui Otaki. O que você tem contra o Rui Otaki? Você que tem. Eu não falei nada do Rui Otaki aqui, eu só falo das bolachas que ele projeta. Tá um monte já, a gente tá se alastrando lá as bolachas. Quando a gente tá falando especificamente do projeto, assistam ouçam um podcast sobre habitação social. Que vai depois desse. Então ouça depois. Mas ouça. Espere aí, na hora. O Saltante vai avisar quando tiver. Amarrando o assunto que você falou em relação a crescimento, tudo da empresa, isso é muito complicado também, assim, você lidar com o crescimento de empresa, que é outra coisa que faz falir qualquer empresa também. Se você não está preparado para o crescimento, ele não é sustentável, quando tem aqueles picos gigantes, também quando der a queda, tudo que sobe vai descer um dia, né? Às vezes a queda pode ser mínima, pode ser alta, dependendo, esse daí também quebra qualquer empresa. Tem que tomar muito cuidado. E às vezes pro crescimento você investe tudo que tem em caixa, né? Sim. E aí se não tem o retorno, aí todas as suas despesas que era X vira 10X, né? Aí ferrou. E o controle financeiro também é muito importante nessa hora. Você tem que fazer uma previsão de quanto até fechar o ano, assim, às vezes avançando no próximo ano, para saber se você vai ter dinheiro para pagar tudo que você precisa. E não sair gastando também no... ganhou, opa! Fechei um projeto, ganhei 1.000. Vou gastar um sabático, né? Vamos para o sabático. Mas aí você fala... Apesar que você pode fazer, mas se tiver o planejamento, que eu conheci um designer que ele trabalha 3 e tira um ano sabático. Trabalha 3 e tira um ano sabático. Mas ele não tem estrutura de empresa. Não, ele tem um escritório pequeno, mas é um escritório. Eu acho que um ano é bastante. Uma empresa parar um ano... Não, na verdade ele sai e
Não, aí E se tudo ele bem. fecha a empresa, Não. a chance de ele perder os clientes que tinha é muito grande. Que cliente quer tudo na hora, né? É. Pra ontem, É. tudo dia. E cada um tem o seu tempo, né? Tem uns que falam assim, quero em um dia, quer 1 hora, e vai indo. Então isso é bem complicado, né? Mas eu acho que o pessoal de arquitetura que tá começando agora também tem um problema na questão da construção civil, né? Que deu uma quebrada violenta, assim. Eu acho que faz uns 4, 5 anos que o mercado, eu acho que não tá nem ruim, tá muito ruim. Tá né? muito ruim, Então estão surgindo cada vez Tá mais no nível empreendedores. laranja já. Não, vermelho, né? Eu lembro na minha época de estagiário, você conseguia escolher o estágio, né? Que você queria ir. Você queria, quero ir para tal estágio, quero para isso, quero para aquele, né? Que você fazia 3, 4 lugares de entrevista, aquele que conseguia te oferecer um custo-benefício melhor, você ia. Hoje o pessoal tá caçando, né? Porque eu coloco lá, por exemplo, uma vaga de estágio, por exemplo, para trabalhar em obra residente. Aí você põe toda uma descrição, tudo direitinho, tem que ter uma... Porque trabalhar em obra é um pouco diferente de projeto. Você tem que ter pelo menos uma experiência de projeto. Você tem que ter lido, saber ler aquele projeto, né? Que chega. Muitas vezes o projeto chega Você quadrado. precisa Né? conversar com alguns estagiários que eu tive contato recentemente com um grupo e eles assim, mas como estão pedindo estágio com experiência? Mas eu tô querendo meu primeiro estágio. E do outro lado tem essa visão também, que enfim, Não, sim, é outro assunto, a gente não vai entrar, mas essa coisa de estagiário, ainda mais nessa época que tá bem difícil, o pessoal tava reclamando que eles estão pedindo num nível que eles não conseguem atingir. Assim. A gente tá pedindo para ser um supervisor que sabe desenvolver problema, que sabe montagem de forma, que sabe montagem de ferro, tudo não é isso, assim, que pelo menos tenha um contato com o projeto, por exemplo, para começar uma paginação, saber de onde que lida, onde começa, tem os pequenos detalhes, onde por exemplo, vai uma base, onde vai encaixe dos equipamentos, tudo isso daí, pelo menos uma experiência pequena tem que ter. E muitas vezes surge um pessoal lá que não tem essas experiências, né? O pessoal acaba entendendo, porque obra, diferente de projeto, assim, projeto dá pra errar ainda, né? Obra não. Você errar ali, compromete às vezes o cronograma. Até dá, mas custa mais caro, né? Custa, e o pior de tudo, não é nem Custa problema. tempo e custa dinheiro. Acho que o problema pior não é nem o valores, né? Que se você consegue recuperar mais tempo, é uma coisa que você não recupera nunca mais, né? Então atrasou uma semana, não tem como você recuperar aquela uma semana, né? Mesmo que você adiante, dê turno triplicado pros caras, às vezes você não consegue chegar. Isso daí é uma coisa muito complicada, né? Então na obra você tem que estar muito presente. Você tem que ver, você tem que saber lidar com o peão também. Você não pode ter, não sei. Não sei não existe lá. Você sabe ou não sabe. Então tem esses percalços, né? Que aqui no projeto tem o pessoal do escritório, eles conseguem, Satoshi, me ajuda aqui, ó. O que eu posso fazer aqui? Aí cada um dá uma opinião, aí você toma uma decisão. Lá na obra, muitas vezes você tá sozinho, né? Aí tem lá o encarregado perguntando, e aí, a gente vai fazer o quê? Às vezes faz aquilo, sei lá o quê. E como você tá lá como liderando o pessoal, você tem que tomar decisão. Então, assim, tem que ter. Aí só acabei fazendo um parênteses meio longo, mas é só pra apoiar. Como tá ruim esse mercado, então muitas vezes chegam lá 500, 600 currículos. Assim. A última vez que a gente fez uma seleção, chegou 500, eu falei. Realmente a situação tá bem difícil. Você perdeu muito tempo escolhendo o currículo ali, né? Sozinho eu não consegui. Bom, vamos encerrando aqui. Em questão do modelo de negócio que eles comentou no meio da conversa aqui, a gente teve um podcast que a gente fez na temporada retrasada falando sobre as nossas experiências em relação a como a gente começou o escritório. Acho que a gente pode até mais para frente aí pensar num tema de modelo de negócio mesmo, né, mais específico, que a gente consiga explorar um pouco mais esse assunto que eu acho que aprofundar no tema. Esse tema é legal, né? Tem bastante coisa pra gente falar, né? E acho que é isso, né? Agradecer o Coworking Arc aí pelo espaço. Agradeço primeiro o nosso convidado, Fernando. Agradecer o noso convidado ilustre, o Fernando. Agradecer pelo convite, primeiramente. Por favor, acessem execute.com.br, nossa página no Instagram, @execute, para conhecer um pouco do nosso trabalho, né? E estamos abertos, assim, se vocês quiserem uma explanação melhor sobre o modelo de negócio, ou se não, como a gente trabalha, como a gente também ainda está aprendendo, né, algumas coisas de gestão, como a nossa experiência, estamos abertos. Obrigada. Muito obrigado pela visita aí, Fernando. Foi ótimo. E acho que é isso aí. Quem quiser mandar comentário, feedback, quem quiser participar, patrocinar. Quem querer pagar nós. Quem querer pagar, fica à vontade. A gente queria um patrocínio de uma padaria, alguma coisa assim. Padaria seria bom. Quem tiver coisa de empreendedor do cupcake, manda um cupcake pra gente. Manda uns pão de queijo.
Casa do Pão de Queijo aí. Bom, nosso e-mail é o podcast.arq2p@gmail.com, no Facebook é o arq2p, no Instagram podcast_arq2p. E é isso. Valeu! Valeu, galera. Um abraço. Tchau. Eu ouvi, né, outro podcast de vocês que tinha um rapaz que trabalhava no Google, né, que ele trabalhava lá dentro da publicidade. Então, sou outro ramo que você pode caminhar. Tem outros que são designer gráfico, isso, enfim, restauro, entendeu? Já vi também. Acho que a gente ainda não tem a abertura que tem um engenheiro. Engenheiro, o cara faz qualquer coisa nesse mundo.